Audio Jungle. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora você está nos assistindo, se é pelo YouTube, se é pelo Instagram. O importante é que você está aqui, né? O importante é que você voltou ao nosso show, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação do humor nas organizações, como é que o humor funciona, né? Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma melhor dentro das empresas. E é algo bastante interessante porque a gente traz aqui no segundo ato dos 4 atos do nosso espetáculo, né, do nosso show de lives aqui, um cara que é muito bacana, que ele trabalha com stand-up, ele treina pessoas que fazem stand-up comedy, né, e vamos conversar aí sobre esse assunto que é extremamente relevante nos dias de hoje, né, como tornar o clima organizacional, como desenvolver alegria, bom humor, disposição no ambiente de trabalho, né, e nas suas próprias relações pessoais, né, da sua vida, né, como levar a vida mais leve e como isso influi então no nosso cérebro, na nossa performance ou com as coisas que a gente costuma fazer. Olá, olá! Olá, olá, com Tudo som bem? e Como está? tudo, né? Tudo ótimo, e Alexandre, como estás tu? E aí, como é que vai? Então, Alexandre, preparado para mais uma semana? Olha, vamos embora, né? Tem mais 2 ainda pela frente. Tem que ser, tem que ser. E vamos descobrir aqui mais coisas. É engraçado que tu há pouco, Bora. na introdução do vídeo, tu estavas a dizer que eu treino stand-up comedians. É um Sim. facto. A parte interessante é que tudo começou por aí. Ou seja, Hum, eu comecei a trabalhar em stand-up comedy em 2003. Em 2009 criei o curso de stand-up comedy. E no primeiro curso apareceram 10 alunos que queriam ser estrelas da comédia, taxativamente. Perdão. Nos cursos seguintes começaram a aparecer pessoas que não queriam ser comediantes, mas que queriam aprender a usar o humor. E havia desde gestores, a vendedores, a donas de casa desesperadas. que É maravilha. verdade, houve uma aluna que se inscreveu porque a médica estava a passar por um processo de divórcio e a médica disse-lhe: "Oh, minha senhora, tira um curso de comédia ou então vai cortar os pulsos." Então ela foi tirar um Que curso de stand-up maravilha. comedy. Então Que maravilha. a parte interessante é que eu comecei a perceber que havia outro público para o humor, ou para aprender humor, e comecei a investigar um pouco, e há muito poucas pessoas no mundo com uma abordagem prática do humor para as empresas. Há muito humor para Uhum. empresas a nível de entretenimento, a nível de espetáculos, Sim. teatros, storytelling, etc. Mas não havia, na altura, alguém que levasse a cana da pesca do humor, levasse a um gestor e dissesse: ok, fazendo as coisas desta forma é possível criar ambientes diferentes ou atingir objetivos diferentes ou chegar a pessoas diferentes. Então, mais ou menos em 2010, eu, além da formação de stand-up comedy, comecei a preparar e a trabalhar com empresas em formação em humor na comunicação, humor nas vendas, humor e liderança, portanto, nessas áreas aí. Portanto, o humor, a stand-up comedy acabou por ser um início de algo maior, de algo mais abrangente. Não, o que é interessante, claro, existe acho que um mundo inteiro para se aproveitar a partir disso. A gente vai conversando aqui e os assuntos vão brotando, né? Se a gente for perceber, os lugares onde a gente mais se sente confortável tem ali elementos que despertam a nossa serotonina, a nossa ocitocina, que são os neurotransmissores que você usa para se manter disposto, né? Então, assim, é algo interessante porque a gente encontra isso em tudo que é lugar. Eu vou lhe ser sincero, eu já participei de funerais aos quais as pessoas do lado de fora morriam de rir de piadas que contavam e o morto lá dentro. Sem Então, ou dúvida. seja,
Não que um funeral seja um lugar somente para tristeza, mas o que a gente sabe é que diversas culturas do mundo fazem festa em funeral, por exemplo. Então, quer dizer, às vezes você tem uma cultura organizacional voltada à seriedade, voltada à cara fechada, voltada a um ambiente tóxico, e você acha que isso é funcional e produtivo porque você nunca mudou. É Então, quando a verdade. gente percebe que você pode levar uma outra conexão, um outro alinhamento para dentro desse negócio e você testar e ver o resultado disso, você percebe que muitas vezes as questões culturais nos levam a práticas e a desenvolvimento de rotinas que não são saudáveis, né? Tal e qual, tal e qual. Isso acontece frequentemente. As questões culturais e o status quo É, estabelecido faz com que as coisas não mudem. E é curioso porque o humor acaba por ser o humor é uma ferramenta, e aliás os comediantes fazem isto, para desconstruir o status quo, para claro. desconstruir os poderes estabelecidos, para apontar, para descobrir falhas, para apontar gafes, etc. E infelizmente esse status quo, essa cultura muitas das vezes estabelecida e até enraizada, não dá espaço para as pessoas serem pessoas e darem o máximo. E nas organizações, É. na semana passada nós falámos um pouco disto, que é os recursos humanos. Okay? As Aham. empresas sempre trataram as pessoas como recursos, o Sim. manel, o parafuso, etc. Mas o manel que aperta o parafuso também tem ideias, também consegue fazer outras coisas e hoje em dia o paradigma está a mudar um bocadinho nesse sentido, em mais de dar valor às pessoas e também é importante porque uma empresa com 100 colaboradores, um exemplo, tem um Aham. potencial criativo, um potencial a nível de Nossa. ideias enorme e a maior parte das vezes esse potencial criativo está centrado em quem se, em que são muitas das vezes pessoas que muitas das vezes nem têm tempo para pensar porque estão só a reagir e a gerir, né? Portanto, eu acho Claro. que o paradigma está a mudar aí nesse sentido. Eu estava falando da própria equipe de vendas. Eu já participei de várias empresas aos quais eles têm treinamentos de vendas. Eles colocam as pessoas numa sala e as pessoas ficam tentando vender um para o seu colega, né? E o que eu percebo é que muitas vezes tem um orientador nesse time, uma pessoa que já era vendedora há muito tempo e ela passou a coordenador desse time e que teoricamente é a pessoa que melhor vende ali, que melhor conhece o produto e tal. Tipo assim, eu lhe chamo quando a coisa não estiver indo e você conserta para mim. Então, assim, esse cara tem esse dom. E o que eu percebo nessas reuniões são vendas muito técnicas, assim, muito precisas, muito decoradas, sabe? E agora eu fico imaginando que se você tiver um vendedor simpático, um vendedor mais querido, um vendedor que brinca, um vendedor que durante a negociação ele consegue descontrair de alguma forma. Tu disse que tu estavas a dizer, quando nos interromperam, hoje de manhã estive numa empresa a dar uma formação de humor na comunicação e foi Sim. um dos assuntos, e é uma empresa do ramo imobiliário a vertente comercial é muito importante. E isto que estavas a dizer é exatamente isso. E aí vem o paradigma do vendedor antes e o paradigma do vendedor hoje. Antes, Isso. o vendedor estava muito técnico, como tu disseste há pouco, demasiado focado no produto. Uhum. Hoje em dia, um vendedor, acima de tudo, tem que ser alguém likable, tem que ser alguém simpático, tem que ser alguém que conquiste, alguém que crie empatia. E esse é o primeiro passo. E essa É. é a abordagem. Após isso, a venda acontece como uma sucessão natural de acontecimentos Claro. após criar essa empatia. E há pequenos truques para criar essa empatia, criar o rapport, a identificação, etc., que qualquer vendedor e qualquer um de nós pode usar numa conversa. Claro. Mas a questão é mesmo essa, o vendedor tem que criar empatia entre ele e o cliente e a venda acaba por ser uma consequência e não logo diretamente começar a vender
que faz com que haja vendas agressivas ou que sejam demasiado técnicas e depois do outro lado as pessoas ou aborrecem-se ou desligam ou retraem, né? Não, porque eu fico imaginando a questão seguinte: nós temos um vendedor. O primeiro passo desse vendedor obviamente conhecer o seu produto. Esse é o ponto um, ok? Ele conhece o seu produto, não é eu que vou ensinar o produto, não é você que vai ensinar o produto para ele. Mas aí você imagina, ele conhece bem o seu produto. Você entra com essa técnica de palco, você entra com essa técnica do desenvolvimento do bom humor, e eu trabalho com ele toda a parte da neurociência aplicada à venda, ou seja, o porquê que se vende, por que se compra, como é que o que é o produto em relação a uma necessidade, em relação a uma dor, em relação a um problema que se tenha. Então, se ele consegue entender todo esse contexto, obviamente ele vai ter subsídios aí que nenhum setor de vendas trabalha, entendeu? Sem dúvida, mas não chega, porque isso são ferramentas brutais. A partir do momento em que ele saiba como o nosso cérebro funciona e reage, numa conversa, numa reunião, numa venda, pode estar atento a detalhes e a sinais que o vão ajudar com certeza a conseguir Claro, isso. claro, A, claro. a outra questão é aquela inicial da empatia, ou seja, o foco do vendedor, na minha opinião, deve estar em conquistar a outra pessoa. E Claro, se não fizer uma venda é porque a outra pessoa não precisava da venda. Mas ao claro, conquistar a outra pessoa, marcou de alguma forma ali o terreno e pontos, e se calhar mais tarde essa pessoa, e acontece-nos a nós, claro. acontece-nos fazer potenciais negócios que não resultam e passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, cruzamos com aquela pessoa e aquilo faz sentido naquela altura. Claro. Mas a questão é que o vendedor, num trabalho comercial, tem que ser um conquistador. Tem Não, que conquistar os outros. e você falou há pouco no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário aqui em Portugal, no Brasil, na Europa como um todo, está muito aquecido. E é um mercado maravilhoso de se trabalhar porque você tem tempo de criar essa conexão. Ninguém compra uma casa na hora, no dia. Tal e Você qual. costuma montar, você costuma precisar dessa conexão entre você e o comprador. Ou seja, quanto mais caro o produto, quanto mais valor o produto, mais essa Mais longo o conexão se torna processo. relevante, né? É. Sem E dúvida, isso é sem dúvida. incrível, assim. Claro, ó, E no ó, ó, mercado imobiliário isso acontece bastante. É um processo mais longo de negociação, não é sim, uma não, venda e inclusive imediata. você muitas vezes se torna amigo do vendedor, indica ele a outras pessoas, o que é extremamente importante e não é considerado por muita gente no sentido assim, ah, eu vou vender uma casa para o Paulo, quando é que ele vai me comprar de novo? Mas não é esse o pensamento. O pensamento é, o Paulo vai comprar de mim, ele gostou do meu trabalho, ele vai me indicar para o próximo amigo dele e para todos os amigos deles que forem visitar ele na casa nova e que tem o mesmo poder aquisitivo que ele, Tal e entendeu? qual. Ou seja, são potenciais clientes que alguém que não é vendedor vai vender. Ou seja, é mais fácil eu comprar um produto de um vendedor ou de um amigo que me indicou o produto. Obviamente do amigo. Você tem uma confiança muito maior em alguém que não está ganhando nada com isso, entendeu? E depois há outra coisa aqui, nessa relação que nós estamos agora aqui a falar de vendedor-comprador, que é algo que provavelmente, ou melhor, eu vou dizer aqui a palavra direto, é verdade. Ou seja, nós sabemos que há muitas vendas que são agressivas e em que se calhar a verdade não é tão presente. Mas uma relação entre um vendedor e de um vendedor para um comprador tem que ter sempre este fundo de verdade e implícito, Claro, e é a base. E essa verdade, de uma forma ou de outra, é percebida pelos outros, porque nós, claro, de uma forma até inconsciente, apercebemos-nos disso. claro, claro. Há aquele estudo de um psicólogo arménio, que é o Merabian, que depois deu origem a um gráfico com 55 de linguagem corporal, 38 de voz, Sim, 7% sim, de sim, texto. Portanto, sim, este estudo aí não podemos olhar para ele de forma tão literal, claro, claro. há situações e situações, mas a parte interessante que ele concluiu foi que quando o nosso interlocutor de alguma forma
não nos parece sério, ou de alguma forma parece que nos está a enganar, ou diz algo que não bate certo, o nosso inconsciente automaticamente vai validar essas ideias na linguagem corporal do outro. Claro, claro. Portanto, e aí, partindo do princípio que um vendedor aplica a verdade no seu trabalho, a verdade acaba por conquistar o outro, quer haja venda ou não. E um vendedor que conquiste uma pessoa, mesmo que não venda, conquistou uma pessoa que provavelmente será um potencial comprador ou alguém que passa mensagem. Não, e olha uma coisa que eu estava pensando agora. No Brasil, antes de a gente entrar na universidade, a gente tem que fazer o vestibular, né? Você sabe disso, eu Uhum. acho que a grande maioria das pessoas aqui sabe que isso acontece. O vestibular lá é muito difícil de entrar, então você tem que fazer uma prova antes e os alunos costumam fazer aulas pré-vestibular, a gente chama de cursinho. E dos professores de cursinho, eles são uma grande maioria extremamente divertido, exatamente Uhum. para que você se sinta à vontade naquela aula, participe daquela aula e se envolva naquela aula e retenha mais informações. E uma coisa que me vem à memória agora são quem eram aqueles professores que eram mais divertidos que eu tenho a memória. Os outros eu não tenho a memória. Mas sabe por que eu tenho a memória? E agora eu estou sacando isso. É porque as pessoas conseguem passar algo extremamente complexo brincando. Isso te dá uma ideia de domínio da situação que é incrível, porque o que muita gente faz sério, você faz brincando. Tá entendendo a ideia de domínio? Sabe o Ronaldinho Gaúcho brincando de jogar bola? Você vê que o cara tem um domínio tão grande que ele tá driblando caras do mundo inteiro, os melhores jogadores do mundo, e rindo. Entende? Isso é algo que é encantador em uma pessoa. Imagina, sei lá, você está ensinando física quântica para alguém, que é algo extremamente complexo, e você consegue fazer isso de forma divertida. Imagina o teu domínio, a tua sabedoria para você se divertir fazendo algo assim. Então, quer dizer, é impossível que você não envolva as pessoas também, é impossível que você não desbloqueie as pessoas para um determinado aprendizado, aonde o que parece difícil você faz sorrindo, entende? Sem dúvida, sem dúvida. O humor, isso é o ideal. É toda a gente. Tu deste aí o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Há outros tantos, mas isso é o ideal. É alguém, toda a gente se divertir na sua profissão. E sabemos que nem sempre é possível, ou pode haver profissões com momentos muito divertidos. Aliás, todas as profissões terão momentos menos agradáveis, como é óbvio, Claro, ou de claro, trabalho mais intenso, ou até de dor e de sofrimento, não é? Para nós conseguirmos chegar longe, as coisas não são fáceis. Mas o claro, ideal é sempre esse, é caminharmos para uma abertura e uma postura leve no trabalho e divertirmos no trabalho. claro, Quando não o conseguimos, poderá haver pequenos estratagemas ou pequenas coisas que possamos fazer que vão claro. melhorando esse ambiente, não é? Mas sabe que uma das coisas bacanas também disso é a questão da naturalidade, né? O que a gente sabe, até o próprio nosso convívio, você já me explicou isso, que um show de stand-up, ele é todo pensado, ele é todo planejado, ele é todo medido, né? Ele tem lá toda a sua estrutura para que você consiga conduzir da melhor forma. Uhum. Mas um dos pilares do grande contador de histórias ou do grande showman do Comediante, stand-up que eu sim. percebo é a naturalidade. É aquela piada que parece que ele não planejou. Ele vai conversando e daqui a pouco, pum, aquilo surte uma piada, sabe? E a naturalidade ela é tão interessante que ela se você for ver, por exemplo, séries de televisão, de Netflix, enfim, de streaming que são engraçadas, e aí depois no final de cada episódio tem os erros de gravação. Os erros de gravação parecem tão mais engraçados do que o próprio do que o próprio a encenação, porque é mais Porque são, natural, porque são reais. porque são reais, E exatamente. porque hoje em dia, e na televisão nota-se isso, os reality shows vendem porque as pessoas querem sentir. Apesar dos reality shows, nós sabemos que também são guionados e também são trabalhados, mas Sim. são servidos como realidade.
E eu acho que a partir de dada altura as pessoas cansaram-se um pouco de tanta ficção de alguma forma e a realidade sabe-nos melhor, é Sim. mais verdadeira. E essa naturalidade que tu falas, sim, alguém que faça stand-up comedy vai para palco com um guião base e se for um espetáculo, um solo ou um especial, provavelmente aquelas piadas que ele tem lá já subiram a palco dezenas, se calhar algumas centenas de vezes, em que ele as experimentou e corrigiu e afinou. Uhum. Quando um comediante de stand-up comedy está em palco, tem uma tarefa árdua e dupla, que é tem que ter duas posturas completamente paradoxais ou antagónicas e têm que ser simultâneas. E isso treina-se, treina-se, Uhum. treina-se, treina-se, treina-se. Ele tem que ser uma espécie de técnico de desminagem, De quê? ok? Técnico de desminagem. Quando há campos de minas e vão aquelas pessoas todas cheias de capacetes e Ah, protegidas ok. a retirar as minas Ok. terrestres ou anticarro ou antipessoal. Portanto, em Angola, Moçambique, portanto, em zonas de guerra sobram campos de minas e alguém tem que as tirar. Ou Ok. seja, um stand-up comedian é uma espécie de engenheiro sapador de desminagem que lança uma piada, vê a reação do público e reage em conformidade, faz uma pausa maior, mais pequena, etc. Ou seja, é um trabalho um bocadinho cauteloso, não é? Portanto, eu Claro. lanço uma piada, espero a reação e vou continuando a lançar uma... Temos que ir passo a passo. Ao mesmo tempo, tem que ter a leveza, a rapidez e a alegria de uma criança que anda na rua a tocar as campainhas. Agora, é complicado nós termos um guião e depois parecermos naturais. É complicado na teoria. Na prática, é tudo uma questão de prática. Porque a partir Uhum. do momento em que. Eu vou dar-te um exemplo. Quando eu comecei a fazer stand-up comedy e quando escrevi os meus primeiros textos, aquilo que eu fiz foi. Vê lá que na altura não havia USB, portanto já foi há muito tempo. Então eu tinha um rádio de CDs no carro, eu gravei o meu texto, aqueles primeiros 20, 30 minutos, e ouvi-o em loop centenas, centenas e centenas de vezes. Às vezes eu estava só a ouvi-lo em música de fundo, nem estava a prestar atenção. E o que aconteceu foi que, naturalmente, esse texto ficou incorporado no meu cérebro e o texto passou a estar decorado ou eu saber a sucessão de ideias que tinha que apresentar. Quando nós Ok. ganhamos essa prática, né, quando o Ronaldinho Gaúcho passa A 3 dias brincar. a dar toques com a bola sem deixar cair no chão, então a seguir vai para o campo e naquele momento faz um drible e brinca e diverte-se. Mas teve que praticar bastante. Claro, claro. E aí é aquela imagem normalmente as pessoas têm uma imagem de quem trabalha em humor, que às vezes não é muito longe da realidade, porque há quem diga que os comediantes são os profissionais menos profissionais do mundo, ok? Ah, Porque bebem, porque fumam, porque isto, porque aquilo, porque deitam-se com a primeira pessoa que aparece, etc. Os comediantes, tal como os músicos, têm uma é aura o Crush. de. É o Crush Têm, dos Simpsons. exatamente, têm uma aura de. Na prática e nos casos de sucesso da comédia, não é bem assim. Uhum. O trabalho de um comediante é um bocado um trabalho de um ferreiro. Um ferreiro, sabes o que é um ferreiro? No Brasil Sim, sim, também se sim. chama ferreiro, não é? Sim, sim. Portanto, é uma profissão que já está a desaparecer, não é? Portanto, só naqueles reality shows em que põem Sim, 5 ou 6 sim. pessoas a fazer a melhor A espada, fazer não é? as espadas. Exato. E o trabalho de um comediante é um bocadinho isso, é um trabalho sistemático em que passa todos os dias a bater na mesma piada, a tentar fazê-la de 1000 vezes diferente até ficar perfeita, ou para, teoricamente perfeita, leva a palco, etc. Portanto, há esse trabalho aturado. Uhum. Resumindo, a espontaneidade treina-se, a naturalidade treina-se. Como? Com Uhum. prática e com consciência desse objetivo.
né? Portanto, é um pouco por aí. Agora, não é algo que venha automático. É algo que nós, trabalhando, ao fim de algum tempo, apercebemos, olha, já está a sair mais natural. Não é algo, é algo que é consequência do trabalho, digamos assim. Sabe que em neurociências nós temos um campo que estuda o que a gente chama de memórias falsas. Já ouviu falar em memórias falsas? As Já. memórias falsas, elas são memórias que nunca existiram, mas que você tem isso tão claro na sua memória que você acredita fielmente que elas existiram e conta aquelas histórias como se existissem. Por exemplo, você tem As um bruxas de irmão. Salem. Como? As bruxas de Salem. É um Não sei. caso, foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, agora não estou recordado da data, mas foi um caso de uma espécie de histeria coletiva numa aldeia em que houve uma data de adolescentes que denunciaram algumas pessoas como sendo bruxas. Epá, e houve uma data de fogueiras ali mesmo más, e depois vieram a saber mais tarde que tinha sido uma questão de memórias falsas, ao fim e ao cabo. Mas, por exemplo, assim, você tem sei lá, você escuta um assunto de quando você era criança, toda vez que você reúne com a família, por exemplo, sabe, no Natal, reunir com a família, sempre surge aquele assunto. Aí eu percebi uma vez que sempre tem alguém que diz assim, me lembro como se fosse hoje, mas a pessoa tinha 7, 8 anos na época. E ela fala com tanto detalhes ali que a gente sabe que aquilo é uma memória falsa. Mas o que que acontece? De tanto que você ouve aquilo, você se reporta aquele tempo e o seu cérebro reconstrói os gaps daquilo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta que nunca existiu. Eu trouxe esse assunto para dizer que a naturalidade ela surge a partir do momento que você acredita no que você fala. Por exemplo, um vendedor, para ser um bom vendedor, ele tem que acreditar que o produto dele é bom e que ele usaria isso e que a sua família usa isso também. Como é que você vende algo que você não acredita? É muito difícil. Agora, quando você traz para um show de stand-up uma história ao qual você foi viajar e nessa viagem aconteceram várias coisas engraçadas, mesmo que essa viagem nunca tenha acontecido, se você montar uma história tão interessante que você acredita que ela aconteceu, eu acho que a naturalidade da vivência desse reporte que você faz e você se sente parte realmente dessa viagem, faz com que essa espontaneidade venha também. Pode acontecer isso ou não? Sim, pode, e há muitos comediantes que vão a palco com histórias ou com factos reais e depois Claro, exercícios como claro, piadas. Há muitos comediantes que das ideias que têm levam a palco piadas ou situações que não aconteceram com eles, mas claro, no caso da stand-up comedy, há aquilo que eu chamo o motor da piada, ou seja, a emoção base da piada. Qual é que é a emoção base da piada? É o sentimento que está na base daquela situação. Por exemplo, se eu fizer uma piada com que estou triste porque perdi o emprego, não é? A situação base é a tristeza. Okay? Eu ok, posso não ter perdido o emprego, mas eu posso ir a palco e dizer eu perdi o emprego e tenho que sentir de alguma forma e transparecer essa tristeza. Mesmo eu não tendo perdido o emprego, aquilo que eu faço é ir buscar uma memória de uma situação de perda claro, triste e senti-la, lembrar-me claro, disso nesse momento e colar isso à nova informação. Isso acaba claro. por acrescentar uma camada nas piadas, a emoção, e a emoção acaba por ligar e conquistar o público, porque essas Entendo? emoções base toda a gente as sente, toda a gente se identifica com elas, e se nós a conseguirmos fazer ressaltar na piada, acaba por ser mais algo que transparece também naturalidade, porque todos nós sentimos emoções e reconhecemos e identificamos emoções. Agora foi. Paulo, tenho duas perguntas para te fazer. Manda vir. Uma pergunta é a seguinte: o comediante de palco ele leva vantagem, obviamente, sobre o empresário, porque ele está num ambiente propício a rir. Quando as pessoas vão a um show de stand-up,
elas querem sorrir. Então, ou seja, elas buscam a piada, elas buscam entender a piada, e o sorriso de um puxa o sorriso do outro. Eu vi alguns comediantes, inclusive, que começam a rir da sua própria piada e o público ri dele porque ele está rindo. Então, quer dizer, existe obviamente um contexto propício para que isso aconteça. Quando você leva isso para dentro de um ambiente de negócios, esse contexto não existe, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Elas vão entendendo o contexto ao longo dessa jornada. E como é que isso se inicia? Assim, como é que você consegue ver? Não, a primeira pergunta é em relação ao contexto, né? Do stand-up, das pessoas que vão para rir, e da empresa, qual as pessoas estão lá exatamente ao contrário, para levar a sério, né? No stand-up, qualquer coisa é motivo para que você busque e entenda isso como uma piada. Então, por exemplo, se eu falo sobre gays, por exemplo, as pessoas vão rir, porque elas entendem que esse contexto é um contexto que eu não estou falando mal de alguém, eu não estou falando mal de nada relacionado, mas faz parte daquele negócio. Mas se eu estou numa empresa e eu falo mal de um gênero, eu posso ter ali um problema, né? Como é que a gente faz esse mecanismo? Com inteligência e bom senso. Há um provérbio que diz: em Roma ser romano. Ou seja, e há uma grande diferença. Um comediante em stand-up comedy num palco tem uma liberdade e um espaço de manobra que um empresário não tem. Ok. Agora, há muitas coisas que um comediante de stand-up comedy utiliza no seu trabalho, na sua arte, que são muito úteis a um empresário. Portanto, há aqui duas coisas. Esta abordagem de um empresário querer usar o humor de uma forma consciente e aplicá-lo na empresa, não quer dizer que seja um comediante. E olhando para os tipos de humor, há tipos de humor que não é conveniente, ou formas de usar humor que não é conveniente usar dentro de uma empresa porque não contribuem para o benefício do grupo. Ok. Portanto, vamos imaginar o humor agressivo. Okay? Portanto, o humor agressivo pode ser útil algumas vezes, desde que muito bem almofadado, mas regra geral provoca com que a outra pessoa se retraia, ou não fale mais, ou não partilhe as ideias. Pois é. Um empresário ou um gestor tem que ter cuidado ao usar o humor agressivo. Uma das técnicas para salvaguardar é, o humor agressivo só para fora do grupo. Entendi. Nunca dentro do grupo. Portanto, o empresário não tem tanta liberdade criativa de fazer todas as piadas, mas, se for inteligente, vai aproveitar o melhor que há no humor e na comédia para conseguir ter uma melhor equipa e uma melhor empresa também. Entendi. E outra coisa, eu comparo um pouco a questão do stand-up. Porque assim, depois que a gente começou a conversar e a manter esses projetos, a minha cabeça pirou, né? A minha cabeça, ela começa a encontrar elementos que a gente possa usar e elementos que estão intrínsecos dentro desse contexto, que são incríveis, assim. E a nossa visão, ela amplia absurdamente. Eu acho que essa deve ser a própria ideia que os teus alunos têm quando começam a trabalhar com isso e começam a pensar mais profundamente nas questões técnicas voltadas ao stand-up, que é algo muito sério, né? E que traz um propósito muito divertido. Eu comparo muito aqueles cartunistas. Sabe quando você está na praça caminhando e tem alguém desenhando e aí vai te desenhar, faz você com um cabelo assim, um nariz gigante, uma orelha gigante, ou seja, o que ele faz para retratar o Paulo, ao mesmo tempo deixá-lo engraçado, para que aquilo se torne uma arte que você queira adquirir. Ele te exalta os aspectos mais relevantes, né? E nas histórias... Agora foste mesmo muito simpático. Tu ficaste sem som novamente, mas como as pessoas me estão a ouvir,
Portanto, eu vou continuar. Boa. Um cartunista, sim, na rua, que estão lá à nossa espera, acabam por ver o nosso lado cómico. E o verbo que tu utilizaste, exaltam, é uma forma, como eu te disse, muito simpática. Na prática, eles utilizam uma ferramenta do humor que todos nós podemos utilizá-la. Qualquer pessoa pode utilizar esta pequena ferramenta do humor, que é simplesmente exagerar. Isso. Por exemplo, tu tens as orelhas pequenas. Provavelmente um cartunista vai-te exagerar para o outro lado e torná-las ainda mais pequenas. Isso. Se calhar tens um sinal no nariz. Se calhar o cartunista faz-te um sinal muito maior. Portanto, e o exagero acaba por ser uma ferramenta do humor que todos nós usamos quando estamos a brincar uns com os outros e quando exageramos e tornamos uma situação maior do que aquela que na realidade é, uma situação fora da norma, e aí há humor. E Paulo, me fala uma coisa, como é que a gente monta uma piada? Como é que você cria uma piada? Porque assim, como é que eu faço? Eu tento imaginar o que estaria na cabeça da outra pessoa, entende? Então, o que que essa Ok. pessoa deve estar pensando quando acontece uma situação específica e eu torno aquilo realidade? Por que que eu faço isso? Porque a verdade absoluta, ela também é engraçada. Sabe? Se todo mundo pudesse ler a nossa mente, o mundo ia ser uma comédia, porque assim você pensa bobagem o tempo inteiro e você encara a vida de uma forma completamente fora do que realmente você fala para as pessoas, né? E eu tento ler o Tu, que passa na cabeça das pessoas. tens aí duas questões. Na tua pergunta estavam duas questões. Uma delas, sim, a verdade tem piada. E por norma, nós omitimos a verdade. Socialmente, as coisas estão à nossa frente, nós a percebemos, mas não as trazemos para a frente, não as referimos. Muitas vezes, para fazer piadas, para fazer humor, é só destapar a verdade. Vou dar o exemplo daquela história do O Rei Vai Nu. Ok. Há aquela história que o rei tinha umas vestes muito caras, mas estava a ser enganado, e o povo estava todo maravilhado, que roupa muito bonita. Até que houve uma criança que apontou: olha, ele Não vai tem nada nu. lá. E então toda a gente começou a rir. E sim, nós no nosso dia a dia, se pensarmos um pouco quantas vezes é que acontece uma coisa e nós não verbalizamos, muitas das vezes, se a verbalizarmos, tem piada. E como falámos há pouco, as pessoas gostam da verdade, não é? E gostam de quem diga a verdade. Marcamos mais pontos também. A outra parte é como é que nós montamos uma piada, como é que nós criamos uma piada. Colocando aqui as coisas da forma mais simples e mais básica possível. Quando alguém faz uma piada, quando alguém começa uma piada, e as piadas por norma numa estrutura clássica têm duas partes, a setup e a punchline. Portanto, a primeira parte, a preparação que prepara o cérebro do público, e depois a punchline, ou a linha do humor que surpreende o público. Vou passar-te aqui uma ferramenta muito básica para toda a gente que está aqui a ouvir, esta enorme multidão e que nos vão ouvir no YouTube, etc., perceberem ou poderem fazer piadas. E vou dar-te aqui um exemplo de uma piada clássica. A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo. Epá, tenho tantas saudades dele. Fogo. A do fulano. O que é que aconteceu aqui? Nesta piada, vamos dissecar esta piada. Quando um comediante diz a primeira parte da piada em palco, automaticamente cria uma imagem no cérebro do público. O trabalho do comediante a seguir é destruir ou adulterar essa imagem. Entendi. Para causar surpresa. Entendi. Por exemplo, se eu fizer a piada: a minha mulher fugiu com o meu melhor amigo, e fizer 5 segundos de pausa, e se eu conseguisse entrar dentro do cérebro de cada uma das pessoas do público, podem ser 100 ou 200, Esse é o primeiro passo. automaticamente, dentro do cérebro há uma resposta automática e inconsciente. Claro. Nós, quando vemos alguma coisa, o nosso cérebro reage de alguma forma.
E o truque para nós encontrarmos a resposta que ninguém está à espera é muito fácil. É fazer uma lista. Fazer uma lista de todas as respostas possíveis e imaginárias. Entendi. Por Entendi. exemplo, a minha mulher fugiu com o meu melhor amigo. Primeira da lista. Eu estou triste. Ela é uma má pessoa. O meu amigo é horrível. O meu amigo tem muito dinheiro. Eu sou pobre. Eu sou mau na cama. Mas Ela nunca, é mais... nunca aquela que você falou. Não, eu neste momento estou a fazer uma lista e neste momento já vou em 7 ou em 8 respostas. A partir da 7ª, da 8ª, as respostas óbvias e lógicas começam a esgotar-se. Claro, E então claro. aí, bingo. Entendi. E começam a vir as incongruências, as respostas ilógicas, as respostas estapafúrdias, e aí vem, pode não vir uma piada, mas vem o sumo do humor. Entendi. Vem uma ideia. E a grande dificuldade em criar humor, a dificuldade em criar humor é só uma. Dá muito trabalho. Demasiado trabalho. E os comediantes trabalham sozinhos, é mais difícil ainda. Por isso é que é importante os comediantes terem um comedy buddy ou um grupo de pessoas que apoiem, que troquem impressões, etc. Mas o truque é um bocadinho esse, é criar uma história e depois destruir essa história. Como é que nós descobrimos a piada? Vamos eliminar todas as respostas até começarmos a entrar num mundo do não óbvio, do estranho, do diferente. Bom, antes de nós perder a nossa conexão de novo aqui, eu queria agradecer o pessoal que nos assistiu hoje. Eu estou prometendo para eles, Paulo, Sim, que eu vou muito montar obrigado a um todos. stand-up voltado à neurociência e eu quero um dia me apresentar lá no palco. Quero que você me avalie, a gente faça esse trabalho e eu quero um dia fazer um show lá. Vai ser um sonho da minha vida se eu conseguir realizar isso. Se calhar até é capaz de ser mais Ó, rápido, eu porque quero já- fazer e isso vai ser um grande sonho meu. E vou deixar então para você se despedir e Ok, trabalhar muito bem. o pessoal para a nossa próxima segunda-feira. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ok, obrigado a todos. Já sabem, portanto, na próxima segunda-feira às 8 horas, sem cortes de som, ou então o Alexandre compra um Isso. telemóvel novo, cá estaremos para falar de humor, negócios e É isso aí. de coisas. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, Paulo. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Até já, até já. Uma boa semana para todos. Tchau, 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 tchau.